Então, direito na área civil, né? No direito, porque tem uma parte do Código Civil que trata o direito das coisas, né? E aí, dos objetos, dos animais, e aí envolveria isso. Eu acho que minha esposa nunca vai me largar. Porque eu faço uma pressão muito má com ela. Que eu falo assim, ó, se a gente separar, beleza. Os meninos vão escolher com quem que eles vão ficar. Mas os pets, lá em casa, são 2. Você vai ficar com um, eu vou ficar com o outro. Não. Aí ela não tem coragem, quer pensar. Você vai ficar... eu vou perder um dos cachorrinhos, não perde nunca. Mas então, assim, eu acho que o filho não pode escolher com quem que vai ficar, né? Depende da idade, não? Não, essa é uma pergunta bem bacana. Não tem idade no Código Civil. Não tem uma... Porque não é tem... acima de 9? Não 12. Tem. Não 7. Não. Não tem essa idade definida. Hoje, a gente usa o instrumento do estudo psicossocial para que a criança possa ser ouvida, né? E dizer ali o que ela quer, o que ela sente. Mas quem decide o que é melhor para a criança, nesse caso, mesmo que ela queira, né, estar com o pai ou com a mãe, no caso é o juiz, o Ministério Público, né? Que vai definir o que é melhor para aquela criança. É sempre pensando no bem-estar da criança. Qual lar, qual genitor está mais capacitado para configurar a moradia. A gente não tá falando de guarda nesse caso, mas da moradia, por exemplo. Entendo. E aí, a criança, ela sim, né? Ela vai poder dizer ali o que ela sente, o que ela quer manifestar, mas não, essa decisão não cabe a ela. Você acha que a decisão da criança não tem peso nessa hora? Tem um peso, mas não é definitivo. Não é tudo. Não, e pode ser assim, com 3, 4, 5, 6, 7, aí... 15 anos, sim, 16... Sim. Aí se 16, se for emancipado, já pode, né, escolher, né? Mas tem que ser emancipado. Tem que ser emancipado. Senão é até os 18. Que é a idade de pagar a pensão também, né? Não, a pensão hoje é até a criança ou o filho se formar na faculdade, ou casar, ou tiver condições de ir pro mercado. Não é maioridade. A faculdade é um... É um marco, assim, porque entende-se que a partir daquele momento o filho tem condições de ir pro mercado. Então você pode cuidar do filhinho até 50, 60 anos, você tá cuidando dele. Nesse caso, só pra gente voltar um pouquinho e concluir, no caso da criança, ela, mesmo que ela queira ficar com o pai, tipo assim, se manifeste a favor do pai, de ficar morando com o pai, vamos falar, a predominância do entendimento é que eles tendem a deixar com a mãe. Ou não? Sim, tendem sim. Geralmente, né, existe a questão também cultural, né, que a gente falou aqui em outros aspectos. Culturalmente falando, né, tende a deixar a criança com a mãe, né, por ser um laço, assim, não vou dizer que é um laço mais intenso, mas, assim, culturalmente, a mãe quer ficar ali com o filho, né, na moradia, né, ter o filho ali debaixo da asa, literalmente. Isso. Então, tem essa tendência, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Existem casos que os genitores chegam a um consenso e ficam com o pai, ou, de repente, está com a mãe, e aquela mãe começa a praticar alienação parental, ou vem algum abuso, vem alguma violência, vem algo que desabone, né, aquela genitora, o pai consegue também essa guarda unilateral e a moradia. Então, hoje em dia, assim, já tem mais equilíbrio nesse sentido. Virou uma guarda unilateral. Porque, por exemplo, se existem vamos supor, a guarda é compartilhada, né? Essa é a regra, né? Independente se está em cidades diferentes, países diferentes, não interessa. A guarda é compartilhada, que é o direito de convivência e da rotina da criança, de tomada de decisões. Se por acaso percebe-se que aquela mãe ou aquele pai, né, ou pratica alienação parental, ou tá praticando alguma violência, ou colocando a criança em algum risco, né? A gente pede não só a moradia, como também a guarda unilateral. Para que aquele genitor não tenha direito nem a essa tomada de decisões, né? E aí não tem nem encontros com a criança? Não, aí a visita é outro instituto. Porque, assim, moradia é um instituto, guarda é outra, visita é outra. Então, assim, por exemplo, esses dias eu tive agora, bem recente, um caso que eu precisei suspender o direito de visita livre, né? A visita passou a ser no fórum da cidade. Porque o pai praticou um ato de violência. Na presença da criança, não foi nem com a criança, mas na presença da criança. E não tem nem como suspender a visita, ou tem também? Tem como suspender, só que aí, nesse caso, a gente avaliando o que seria melhor para a criança, para ela não perder esse convívio, né, definitivo, Sim. Aí foi deferido a possibilidade da visita no fórum. Já existiu outros casos que eu consegui suspender o poder familiar do pai, de paternal, que aí a criança sofria abuso, né, então, assim, depende da situação.
E depois o pai tem como fazer uma reciclagem e resgatar o direito dele. Aí vai passar por uma avaliação, né? Tanto do assistente quanto da psicóloga, né? Que tá acompanhando o caso para ver se há a possibilidade de retomar essas visitas livres, né? Se mantém definitiva a suspensão. Aí depende do caso. É foda que sempre a criança é a mais prejudicada, né? Muito prejudicada. A maior vítima é a criança. Sim, infelizmente. E é duro quando você pega um relacionamento onde o pai e a mãe não entram em consenso ali e tem, às vezes, até um abuso de um dos lados, né? E acaba utilizando a criança como uma carta na manga pra... É um peão mesmo, né? No conflito ali. E acaba que a maioria pratica alienação parental mesmo, né? E aí vai... queimar ali a imagem daquele genitor ou, né, proibir a convivência. Acaba virando um inferno ali mesmo. Mas como você consegue provar uma alienação parental? Você prova por áudio, né? Às vezes a criança ali tá se manifestando, contando alguma coisa, você consegue gravar, né? O relato. Entendi. Por exemplo, a proibição de uma convivência, né? Que é mais fácil. A pessoa às vezes se dirige, chegou o dia da visita, se dirige até a casa, aí a pessoa não libera a visita. Isso é alienação parental. Mudar de cidade sem avisar é alienação parental. Existem várias formas de cometer alienação parental. Não é somente o denegrir a imagem do outro, do genitor. Existem outras práticas também que são configuradas como alienação parental. Então, às vezes o cliente grava o filho falando alguma coisa, ou grava uma situação, né? Faz um vídeo, ou conversas de WhatsApp. Eu vi uma mãe, por exemplo, que vendeu o filho pro pai, assim, sabe? Isso poderia dar um BO de alienação parental. Sim, é caso de perder, né, o direito. Ela falar assim, ó, você vai ter que me dar R$200 mil por ano e vai ter que me dar uma viagem todo ano pra tal lugar, uma viagem pra fora, uma viagem do país. O filho não é um... E aí você vê o filho. Se você não fizer isso, você não vê. Né? Também já chegou a negociar, tipo, quer que passe o Réveillon com você? É tanto no meu bolso aqui, que se você não der tanto, não vai passar o Réveillon. Se conseguir comprovar, sim, a prática, essa pessoa pode perder até o direito de convívio, tá? Isso é bem grave. A criança não é uma mercadoria a ser comercializada, né? Sim. Mesmo ela sendo uma mãe bacana com a criança. Mas aí não é uma mãe bacana, né? Não, sei lá, ela não tem um relacionamento bacana, né? Mas ela tá usando o filho o tempo todo. Mas com certeza tem outros desequilíbrios aí em conjunto, se procurar. Sim. Mas é porque, eu entendo, com certeza ela é doente. É um desequilíbrio. A merda é mais embaixo, se você for tricar. Às vezes você vai olhar, a mãe é carinhosa, dá atenção pra criança. É isso que eu acho que, onde o Cabeleiro tá falando, é praticamente impossível. Porque, mãe é boa pra caramba, atenciosa, cuida bem. Não vai praticar mas só que ela vai lá e tem N qualidades, só que ela suga a outra parte, por exemplo. Sim, né? Ela é uma prática de alienação parental. E aí nela vê na outra parte a oportunidade financeira. Porque ela ama o filho, mas ela odeia o marido, entendeu? O ex-marido. Ela ama o filho, mas ela odeia o ex-marido. E tudo que ela puder fazer pra ferrar com o cara, ou vice-versa, o cara também com a mulher, eles vão mas fazer. aí é que tá. Se é comprovado essa prática, essa questão de conviver bem com o filho só não basta. Entendeu? Pro judiciário pra configurar que aquela mãe é capacitada. Então, não adianta, assim, ser carinhosa, né, ter uma boa convivência com o filho, se prejudica o outro elo com o pai, né, que é o outro elo, né, ali do sistema familiar. Isso já desqualifica essa pessoa como uma pessoa equilibrada, e capacitada, né? Eu vi no perfil do Saldanha, cara, uma criança... Não, eu fiquei até chateado com esse negócio. É bem triste mesmo. O menino chorava, assim, a mãe dele falou assim, o que você tá chorando? Você fica fazendo essas coisas. A mãe vendia conteúdo erótico na internet, né? Fica fazendo esse trem pra ganhar dinheiro aí, para com isso. Tô trabalhando igual qualquer um trabalha. Não, mas chega lá de fora, meus amigos ficam tudo rindo da minha cara. Mas rindo como assim? Fica falando que você é gostosa, eu não aguento mais por falar isso, sabe? E aí você vê uma criança que tava sofrendo porque a mãe ficava vendendo conteúdo dela pelada na internet aí, tava todo mundo tirando onda. Eu acho que isso daí é suficiente pra tirar uma criança, aí é que eu tô falando assim, nesse caso, o juiz vai analisar qual o impacto, né, dessa profissão, né, desse trabalho na vida do filho, se tem uma influência negativa, né, até que ponto isso tá intervindo, porque você tem um sex shop, né, de produtos eróticos, isso não te torna incapacitado pra gerir a vida de um filho de forma adequada. Mas se, às vezes, uma exposição, né, exacerbada, ou sei lá,
a venda desses produtos na frente da criança, né, essa comercialização inadequada, né, pode ser que configure realmente né, vamos dizer assim, que faça com que essa mãe seja inadequada para estar com aquela criança. Às vezes é tipo uma André Surak, né? Que é a mulher lá, que o filho dela fica filmando ela fazer filme pornô. Você tá, Eu já tive um caso de um cliente que me procurou porque a mãe levava o filho para o espaço de trabalho, né? Ela era prostituta, né? Trabalhava uma profissional do sexo, né? Acho que é a palavra mais adequada aqui, profissional do sexo. E aí ela levava o filho para esse estabelecimento. Deixava num cantinho ali dormindo, tal, num lugar que elas tomavam café, tinha refeição, não era bem né, no espaço do trabalho, mas imagina, era um ambiente totalmente inadequado para uma criança. Não pode, né? Não, então, assim, a profissão dela não é o problema. Qual que era a idade dele? Você sabe? Você lembra? Acho que 3 anos. Nossa. Né? A questão não era a profissão da mãe. A questão de trabalhar com, né, ser uma profissional do sexo. Não é isso que a desqualifica. Mas a questão de levar o filho para esse ambiente. Sim. Né? Eu entendo, assim, né? Às vezes era a única forma que ela tinha, né? Para levar e tudo, mas não é adequado. Ela deveria ter procurado um vizinho, um babá ou alguém para poder cuidar dessa criança durante o tempo de trabalho. Então, não é a profissão, mas é a forma que isso interfere na vida dessa criança, que vai qualificar ou não esse genitor ou essa genitora, né, na capacidade dele de estar com o filho. E quando que entra, por exemplo, um conselho tutelar nessa situação? Ele não pode intervir lá e falar assim, essa mãe não tá bem, sei lá. Sim, não, aí no não pra ele puxar uma guarda, mas ele como fiscal dessa situação também, não? Mas aí precisa de denúncia, né? Alguém teria que denunciar e tudo mais, né? Porque às vezes o pai não fica sabendo, percebe? Tipo assim, nesse caso se não o pai tiver uma denúncia, ficou e teve ciência, né? Mas se não tiver uma denúncia, não tem como, né? Um conselho tutelar só age sob denúncia. Não tem como, porque ele também não tem ciência do que está acontecendo, né? Na vida particular de cada um, né? Então, ou uma denúncia, ou um genitor ou genitora, né? Que toma frente para resolver a situação. Mas o genitor pode fazer essa denúncia? Pode fazer, mas inclusive não só fazer a denúncia, mas também, né? Requerer a guarda e a moradia. E cabe uma cautelar nisso aí? Como que você faz? Você tem que esperar? A gente pede, a gente entra com a ação, né, e faz um pedido de tutela de urgência, que seria uma liminar, para que a moradia já seja deferida para aquele genitor até o final do processo. Então, seria uma decisão, né, a gente chama de decisão interlocutória, uma decisão prévia, assim, mas para resguardar aquele menor até o final do processo. Igual, por exemplo, pensão. A pessoa entra com a ação de pensão. Ela não vai esperar o trâmite total do processo para começar a receber a pensão. Ela recebe de forma liminar essa pensão, provisoriamente, né, um valor menor, às vezes, ou próximo ali da realidade, até o final do processo, da sentença final. Quem que estipula o valor dessa pensão? O juiz. O juiz? O juiz, Ele determina os alimentos provisórios, né, para que a criança não fique desamparada até o final do processo, que pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Processo então de divórcio. Acaba quem entra primeiro acaba ganhando com isso daí. Sim, bebe água limpa. Sério? É sério. Porque até o outro lado provar alguma coisa. Sim, que porque quando conta, a pessoa, por exemplo, se é o genitor que entra, ele vai dizer, olha, eu tenho condições de pagar tanto, e aí vai fixar baseado no que ele disse. Vamos supor que é o genitor que não tem a moradia. Ou se a genitora entra que toca a moradia, ela vai dizer, olha, eu tenho tantos gastos e ele tem essa condição. O juiz vai fixar e quando a pessoa recebe a intimação, ela já recebe com o valor pronto. E aí ela tem que ir pagando até ela entrar com recurso e falar, mano, não, isso não é realidade não, não tô dando conta não. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem entra primeiro bebe água limpa. Não tem a regra de 30%. Não existe. Qual regra de 30%? É um senso comum, né? Que as pessoas falam, é 30% do meu salário. Não, isso nunca existiu. Não tem a regra. Não, eu achava que funcionário público tinha uma parada dessa, já descontava na folha ali. O desconto em folha, quem tem carteira assinada, ou funcionário público, ou no setor privado, né? Quem tem desconto, trabalho de carteira assinada, a gente geralmente pede o desconto em folha por ser mais seguro, né? E também incide o 13º e tudo mais. Agora, não necessariamente. A pessoa pode ter carteira assinada e não pagar por desconto em folha. Mas aí depende do advogado para pedir isso ou não. Eu, por exemplo, sempre peço, se eu sei que a outra pessoa tem carteira assinada, porque aí é uma forma de garantir o recebimento. Quem paga é a empresa. Não, na verdade, a empresa recebe o ofício e já faz o desconto na conta da pessoa, né? Ela recebe o ofício que existe a pensão. Sim. E aí ela já direciona aquele montante. E ela já deposita na conta
do filho ali, do da genitor, mãe, do genitor. Ou da genitora, isso. Entendeu? E aí abate lá e aí também tem a questão do 13º, né? Que o que eu te perguntar agora. Aí, inclui. Hoje é unânime. Tem 13º. Jurisprudência unânime já. Porque não tinha antes? Não, se tem carteira assinada, hoje é unânime o 13º. Aí existem outras discussões, férias, PL, né? Existem outras discussões que se entra ou não. Mas hoje o 13º, se tem carteira assinada, leva Se não tem carteira assinada, aí já não entra um 13º pra pagar. Não, porque você não recebe, né? Em tese, se é um autônomo, e o autônomo não tem 13º, então ele não paga o que ele não tem. Pô, mas eu acho que é questão de tempo isso daí, hein? Não acho, porque como eu disse, é de acordo com a fonte, né? É paralelo ao que fosse. Se você recebe 13º, você paga 13º. Se você não tem o 13º como garantia, porque você é um autônomo, ou, né? Ou um empresário, no caso, você não paga. É porque, tipo assim, a gente como dono de empresa, eu não recebo 13º, mas não paga. eu pago 13º pra um tanto de gente. Não, mas aí você paga. Igual o contador, eu pago 13º pro contador, ele recebe pra isso, né? Sim, mas você não recebe, então você não tem um benefício, entendeu? A sua receita não existe para esse caso. E aí não tem como você tirar do que você não tem.